Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Neste meio de semana, teremos a última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca, para definir aí os semifinalistas, para definir quem são os semifinalistas da Copa Rio, uma zona. Ou seja, teremos semifinalistas do Campeonato Carioca, no Campeonato Estadual, e teremos os semifinalistas do segundo turno do Campeonato Carioca, que não vai disputar o título. É difícil de entender, vira até chacota, mas fazer o quê? Fazer o simples é muito complicado, porque você fazer o simples, você dificulta a sacanagem, né? Você fazer o simples, você dificulta a sacanagem. E quanto mais você complicar, mais fácil é para você fazer uma sacanagem. Isso tudo com intenção de voto, é óbvio, né? Então, teremos aí nesta última rodada essas definições, do primeiro ao quarto, que vão disputar o título do Campeonato Estadual, e do quinto ao oitavo, que vão disputar o título da Taça Rio, né? Campeonato Guanabara, sei lá, uma zona dessa. Para quem não acompanha o Campeonato Carioca, antigamente eram 2 turnos. Primeiro turno é a Taça Guanabara, segundo turno era a Taça Rio. O campeão das duas se enfrentava. Se o mesmo time fosse campeão das duas, o campeonato acabava. Mas por calendário, com uma porrada de coisa, tempo, cacete, acabou e vira, fala essa balbúrdia que é o regulamento do Campeonato Carioca. Então teremos a 11ª rodada neste final de semana, que teremos jogos quarta e quinta-feira. Teremos 4 jogos na quarta e 2 jogos na quinta-feira. Tendo, nesta última rodada, o clássico que vai definir quem é o primeiro colocado e campeão virtual do primeiro turno do Campeonato Carioca. Porque só tem um turno, né? Não tem o segundo turno. Bom, essa porra pra lá. Vamos lá falar sobre os jogos, fazer os meus comentários, as minhas análises, meus pontos de vista e, ao final, dar a minha opinião de quem serão os 4 classificados para disputar o título do Campeonato Estadual e quem serão os 4 que disputarão uma Taça Rio. Acho que é a Taça Rio, se não estiver enganado. Deixa eu até dar uma olhada aqui se essa porra mesmo é uma zona monstruosa, mas acho que é isso mesmo. Beleza? Então vamos lá, vou logo pedir aqui a você, meu amigo torcedor carioca, meu amigo torcedor brasileiro e meu amigo torcedor intergaláctico, né, os ETs. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 02299224512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live. Você pode ajudar através do clube de membro do canal Zé com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhado. Valeu? Vamos lá, galera. Bom, 6 jogos. Na quarta-feira teremos Botafogo e Portuguesa. Bom, Botafogo ainda tem chances de classificação. Só que depende de algumas coisas. Não basta só o Botafogo ganhar. Numa primeira situação, o Botafogo tem que ganhar. Já vou dar logo meu palpite. Para mim, o Botafogo ganha da Portuguesa. Tá? Então, se o Botafogo ganhar de um placar 1-0, 2-0, ele vai ter que torcer para Vasco ou Volta Redonda não ganharem. Principalmente o Volta Redonda, que está com o mesmo número de pontos. Se o Volta Redonda empatar e o Botafogo ganhar, o Botafogo passa o Volta Redonda.
Se o Botafogo ganhar e o Vasco perder, porque o Vasco está aqui com 20 pontos. Se o Vasco empatar, vai a 21. Não, o Botafogo passa também. Então, recapitulando. Se o Botafogo ganhar e Vasco da Gama ou Volta Redonda não ganharem, quer dizer, empatarem, se um dos dois não ganhar, o Botafogo ganhando, o Botafogo se classifica. Tá? Esse é o primeiro momento. Botafogo ganhou. Vasco ganhou. O que o Botafogo precisa? Que o Volta Redonda não ganhe. Beleza? Volta Redonda ganhou. Botafogo ganhou. O que o Botafogo precisa? Que o Vasco não ganhe. Botafogo ganhou, Vasco ganhou e Volta Redonda ganhou. O que tem que acontecer para o Botafogo se classificar? O Botafogo tem que golear a Portuguesa para tirar um saldo de gols em relação ao Volta Redonda. Então, Botafogo depende de alguns resultados. Se todo mundo ganhar, o Botafogo vai ter que golear para tirar o saldo de gols em relação ao Volta Redonda. Mas Botafogo e Portuguesa, na minha opinião, o Botafogo vence a Portuguesa. Boa Vista e Volta Redonda. O Boa Vista é o 11º colocado. Só teve uma vitória no Campeonato Carioca. O Volta Redonda está muito, mas muito próximo da classificação. Só depende dele. O que o Volta Redonda tem que fazer para se classificar? Ganhar o jogo. Se o Volta Redonda ganhar, ele vai ter que ficar só torcendo para o Botafogo não ganhar goleando com um placar tipo 8-0, 10-0, para tirar o saldo de gols. Então, na minha humilde opinião, se o Volta Redonda ganhar, será que o Botafogo pode tirar essa diferença? Pode. Mas não vai ser tão fácil assim. Até porque a Portuguesa está na 8ª colocação. A Portuguesa quer ficar naquela classificação entre o 5º e o 8º colocado para disputar lá aquela semifinal da Taça Rio. E quem sabe ganhar o título. Então, a Portuguesa ainda tem ambições. O caso do Boa Vista também tem ambições, mas a ambição do Boa Vista é não cair. Então, os dois times têm ambições. Então, poderemos ter uma goleada? Poderemos. O Volta Redonda meteu 6 no Bangu. Mas, sinceramente, eu não acredito muito nas vias normais. Mas como o futebol ultimamente tem apresentado... ultimamente não. O futebol sempre apresentou. Só que um país onde o crime compensa, a sacanagem compensa, acontecer algo de estranho nessa última rodada não de se jogar fora a possibilidade. Não estou falando que o Botafogo vai armar alguma coisa para golear, para acontecer alguma coisa para esse caso agora do Volta Redonda. Não é nada disso. Porém, a gente sabe, pelo menos essa é a minha opinião, que tem muitos interesses por trás. Eu, sinceramente, ainda luto muito para acreditar que as coisas não tenham sacanagem. O futebol não tem a sacanagem. Sei que tem, mas eu tento me fazer de otário para tentar acreditar que as coisas aconteçam no rumo normal. Mas num país onde o crime compensa, é difícil acreditar. Porém, no normal, eu acredito na vitória do Volta Redonda
E eu acredito na classificação do Volta Redonda para a semifinal do Campeonato Carioca. Então, para mim, Volta Redonda vence o Boa Vista fora de casa. Também na quarta-feira, Resende e Audax. Ah, um detalhe. Botafogo e Volta Redonda estão disputando uma vaga. O jogo é no mesmo horário. Muito bom isso. Muito bom isso. Que isso tudo que eu acabei de falar de desconfiança já diminui um pouco, porque os dois vão jogar no mesmo horário. Show de bola. Isso mostra um pouco de transparência. Tá? Então, teremos também no mesmo horário Resende e Audax. Resende é o último colocado e está brigando para não cair contra o Boa Vista. E o Audax é o sexto colocado. Não tem chance de classificação para as semifinais do Campeonato Estadual, mas está muito próximo de estar na semifinal da Taça Rio. Eu acho que é a Taça Rio. Eu acho que o primeiro turno é a Taça Guanabara e a segunda é a Taça Rio. Beleza? Então, o Audax tem um jogo importante contra o Resende, que é o último colocado. E, na minha opinião, o Resende vai ser rebaixado porque o Audax vence o Resende fora de casa. Para mim, vai dar Audax. E o Audax vai estar entre o quinto e o oitavo colocado ali para disputar a semifinal da Taça Rio. Também na quarta-feira, 9h10 da noite, teremos o Fla-Flu. Esse Fla-Flu define quem será o primeiro colocado. Bom, se acontecer o normal, a normalidade, o Fluminense vence e termina na primeira colocação. Tá? O Fluminense vence e termina na primeira colocação. Minha opinião, o Fluminense vence e vence bem. Tá? Então, para mim, o campeão desse primeiro turno vai ser o Fluminense. Vou fazer um pequeno comentário aqui sobre o Flamengo. Eu não acompanho muitos canais do Flamengo, que muitos tem muito cunho político, né? Porém, muitos canais que cobrem o Flamengo, que tinham cunhos políticos, estão se voltando contra quem dava essa moral. Vou ser sincero, Landim e Marcos Braz davam moral para alguns canais. Alguns canais estão batendo pesado neles. Porque a grande massa da torcida do Flamengo quer a cabeça do Landim, do Braz e do Vitor Pereira. Então esses canais, para não perderem audiência, também estão indo por este caminho. Mas tem um canal, de repente tem outro, mas dos maiores aí, tem um canal na qual o dono do canal, ele defende o Vitor Pereira, diz que não vai ir pela histeria, tá achando que toda essa reclamação, que tudo que está acontecendo com o Flamengo perder, ficar na terceira colocação no Campeonato Mundial, perder para o Palmeiras, perder para o Independente Del Valle, perder para o Vasco, ele acha que isso tudo é histeria. E diz mais, que ele fez 2 cursos de treinador, fez curso de análises. Amigo, então refaz, porque você não aprendeu porra nenhuma. Ainda bem que você não é treinador. Menos mal. Porque coitado do time que você fosse treinar. Porque você falar que você está conseguindo ver evolução nesse bando que está em campo colocado pelo Vitor Pereira. E dizer que a culpa, em parte, é dos jogadores, é só da preparação física, que o Vitor Pereira é quase que um gênio para você, que ele está fazendo de tudo e que ele precisa ter mais coragem para barrar, e alguns outros que estão falando que tem que dispensar alguns jogadores, eu sou a favor. Manda embora Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Felipe Luiz, Davi Luiz, Thiago Maia
O recém-chegado Gerson manda embora também. Eu sou a favor de mandar todos esses caras embora. Porque tem alguns comentaristas que estão defendendo Braz, Vitor Pereira e Landim, porque eles querem essa oportunidade de ter mais entrada no Flamengo. É a única justificativa que eu vejo para defender, nesse momento, e dizer que o time do Flamengo está tendo evolução. Só por causa de interesse. E o cara falar que fez um montão de curso, 2 cursos para treinador, curso disso, curso daquilo, irmão, na boa, você está passando vergonha, porque você está dando um atestado de incompetência. Incompetência. Se você não tivesse feito curso nenhum, beleza. Agora, você dizer que faz curso e está dizendo que está tendo evolução, irmão, você está dizendo que os cursos que você fez não valeu de nada. Ou você dormiu em todas as aulas. Não é possível. Bom, então, Flamengo e Fluminense, para mim, da Fluminense. O Flamengo tem que dar a sorte de não ser goleado, tá? Então, para mim, da Fluminense, até com uma certa tranquilidade no placar, e vai terminar na primeira colocação. Na minha opinião, o Flamengo vai terminar na terceira colocação. O Fluminense vai ser o primeiro e o Flamengo vai ser o terceiro colocado. Por quê? Porque o Flamengo vai tomar, na minha opinião, vai tomar um saco, vai ser goleado pelo Fluminense e vai perder no saldo de gols para o Vasco. Essa é a minha opinião. O Vasco vai conseguir ganhar, vai a 7 vitórias, vai ficar com o mesmo número de pontos do Flamengo, mas vai ganhar no saldo de gols. Porque o Vasco vai ganhar seu jogo, vai aumentar seu saldo, e o Flamengo vai perder de goleada, vai diminuir seu saldo. Então o Vasco passa o Flamengo, o Vasco fica na segunda colocação e o Flamengo na terceira colocação e Volta Redonda na quarta. Continuando. Na quinta-feira, Nova Iguaçu e Madureira. 2 times que estão ali sem chance de cair, não caem mais. E tem ali, quem sabe, uma oportunidadezinha de chegar entre os 8. Dados ali para conseguir uma vaga. Então, quem ganhar de Nova Iguaçu ou Madureira pode chegar entre os 8 ali. Se der empate, está fora os 2. Na minha opinião, vai estar fora os 2, a não ser que a Portuguesa perca também, né? Aí o Nova Iguaçu passa a Portuguesa. Então, ainda tem chance Nova Iguaçu e Madureira, depende de outros resultados, mas quem ganhar, quem sabe, pode chegar ali entre os 8 da quinta e 8ª colocação. E o último jogo é Vasco da Gama e Bangu. O Vasco já joga sabendo que o Flamengo foi goleado pelo Fluminense. Então o Vasco já vai saber de quanto ele vai ter que ganhar do Bangu, que tomou um saco. Vem de 3 derrotas e tomou um saco do Volta Redonda. Então o Vasco joga em casa contra o Bangu. Acredito que o Vasco também vai golear o Bangu. Então, com a derrota do Flamengo, a vitória do Vasco por goleada e a derrota do Flamengo por goleada, o Fluminense termina na primeira colocação, o Vasco termina na segunda, o Flamengo na terceira e o Volta Redonda na quarta. Então, para mim, a classificação ficará Fluminense em primeiro lugar, campeão hipoteticamente no primeiro turno, Vasco na segunda colocação, Flamengo na terceira e Volta Redonda na quarta. Na quinta colocação, o Botafogo. Na sexta colocação, o Audax. Na sétima colocação, acho que fica o Nova Iguaçu. E na 8ª colocação, o Bangu. Então, Botafogo, Audax, Nova Iguaçu e Bangu, do 5º ao 8º colocado, e o rebaixado, o Resende. Será que eu vou acertar? Não sei. Vamos ver ao término da rodada na quinta-feira. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!